Amém? Amém. Nós vamos continuar a meditação. Wilson, vamos apresentar, temos a visitante na célula. Então por que você mandou eu começar? Vamos lá. Eu sou a Dirce, esposa do Wilson, né? Mãe desse povo lindo. Tudo lindo. Fala que é feio pra uma coisa. Eu sou mãe não acha filho feio. Acha? Não. Então pronto. Seja bem-vinda, viu, na nossa cela. Toda quinta a gente vai estar aqui. Toda. Eu sou a Maria, anfitriã dessa célula. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu, Pode ser. Pode ser, dona Neuza. Neuza. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Dona Rosa. Dona Rosa. Eu me chamo Dona Rosa, Rosineide, mas o povo me chama Dona Rosa, né? Moro aqui com a Dona Lúdia e estou participando com vocês também, é só bênção. Amém. Meu nome é Marcos, faço parte dessa célula. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe toda vez. Mas é presente. Eu sou a Rosângela, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Sou a Márcia, membro dessa cela. E seja bem-vindo ao sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Wilson, sou líder dessa célula. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E agora você se apresenta. Meu nome é Viviane, sou amiga da Nenê. E obrigada pelo convite. Quem é a Nenê? Quer a neném? A neném, não é? A neném. Vem, neném, vem. A neném. Que é isso? Neném. Neném, mano. Não, mulher desse tamanho. Seja bem-vinda, viu, Viviane? Seu apelido é neném mesmo? É, que a gente se conhece desde... Desde sempre. Não Isso é fala, quando se desde conheceu. sempre. Fala só isso, tá ótimo. Pior é que tá gravando. Mano. É. Amém. Ela sabe que eu sou brincalhão. Né? Ela sabe que eu pego no pé dela, ela gosta que eu pego no pé dela. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Zacarias. Capítulo 4, versículo 7. Só a parte A. Vamos aprender um pouquinho sobre a Bíblia hoje, amém? A parte A do versículo é a primeira parte do versículo. Zacarias. Zacarias 4, 7. Todo versículo é dividido em três partes. Parte A, B e C. 4, 7. Zacarias está entre o Velho Testamento e o Novo. Lá perto de Abacuque, Malaquias. Achou, Marcinha? Tá antes de Mateus, pouquinha coisa antes de Mateus. Mateus? É. Nossa, que tá escuro. É melhor você sentar no lugar pra você enxergar, pra dar luz. Quem? Eu enxergo bem. Amém. Né? Pra que você acha que eu uso óculos? Meu óculos. Zacarias. Zacarias 4, 4, versículo 7. Só a primeira parte aqui, tá vendo? tô vendo. É aqui só. Amém? Amém. Achou, nega? Vamos ler então. Já que você achou, lê pra mim aí. Você tá com óculos hoje mesmo? Bora. Na hora que for pra separar, eu falo. 4, 7. É. Quem és tu? Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Que aí? Parte A só. Tem, só. Na minha tá um pouquinho mais específica, tá dizendo assim, ó. Quem você pensa que é, ó, montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Amém? Zorobabel foi um homem que ele era temente a Deus, muito temente ao Senhor. Né? Só que ele era um homem que tinha dúvidas. Né? Tinha dúvida nas consequências da vida dele, tinha dúvida nas tribulações que ocorreram na vida dele. E Deus falou algo para Zorobabel que Zorobabel desacreditou. Ele falou, nossa, quem sou eu? Né? Para Deus botar isso na minha mão. Quem lê o versículo inteiro vai
decorrer que Zorobabel foi um homem usado por Deus nesse momento, né? A vida pode nos dar 1000 motivos para nós desistirmos, como Zorobabel tinha 1000 motivos para desistir. Mas Deus sempre nos incentiva a prosseguir. Eu queria ler alguns versículos que falam um pouco disso. O primeiro versículo, não preciso abrir, eu vou ler. Está em 2 Coríntios 4, de 16 ao 18. Diz assim: por isso, não nos desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Muitas vezes nós só botamos os olhos naquilo que nós estamos vendo. E as tribulações, as situações, para você? Eu estava assistindo a mensagem da As situações, as tribulações que vêm na vida da gente, né? É para isso que nós olhamos. Nós nunca olhamos para Deus, que pode mudar essa situação. O Deus que nós servimos pode mudar toda a situação na nossa vida. Os problemas estão aí, estão para ser resolvidos. Mas com Deus nós vamos passar por esses problemas mais fácil, né? Amém. As situações se levantam na nossa vida para que nós crescemos em Cristo Jesus. Nós sendo cristãos, nós não podemos estar ali, não tem solução para esse problema. Tem, a nossa solução é Jesus Cristo, né? Só que aí muitas vezes o Senhor dá direção para a gente e a gente tem medo da direção que Deus deu, né? Eu era assim. Eu tinha muito medo do que Deus podia colocar na minha mão, né? Eu antigamente, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu orava e acabava entrando na brecha da situação da pessoa que eu estava orando, né? E um dia eu orei para Deus: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais entrar na brecha de ninguém, né? Eu fiquei de ressaca porque eu estava orando por um cara que eu nem sabia que ele tinha voltado a beber. O rapaz era da nossa célula e a esposa vinha na célula e ele não vinha mais. E eu sempre queria ela, por que ele não vinha mais, por que ele não vinha mais. E um dia orando por ele na casa dele, orando por ele, eu caí no chão. Eu fiquei no chão deitado, encolhido assim. Quando eu acordei, parecia que eu tinha tomado 1 litro de cachaça. A minha boca estava seca, uma ressaca, virada no siri. Eu não sabia de onde vinha aquela vontade de tomar água, vontade de entrar debaixo de um chuveiro gelado. Aí eu olhei para a cara dela e falei: querida, seu marido voltou a beber, né? E não tá bebendo coisa pouca não, tá bebendo pinga, conhaque. Ela olhou pra minha cara: como é que você sabe disso? É porque o gosto que eu tô sentindo aqui orando por ele é impressionante. E ela relatou que ele tinha voltado a beber conhaque, voltado a beber pinga, voltado a beber cerveja, né? Que chegava em casa do bombeiro, ele era bombeiro, gente, bombeiro militar, né? Ele bebia dentro do quartel, ele escondia o conhaque dentro do armário dele no quartel. Olha o perigo de um homem que é motorista de uma viatura de bombeiro, né? Então, eu orei para Deus, eu pedi para Deus: Senhor, eu não quero mais entrar na brecha de ninguém, eu não quero mais sentir isso na minha vida, né? Sabe? E eu parei de interceder por essas situações. Eu oro na minha casa, mas eu não imponho mais a mão para interceder, tá? Que eu tenho muito medo das coisas que vêm, né? E nós temos que ter essa consciência. Qual é o meu medo? Qual é a minha situação que eu não quero ter diante de Deus? Que eu não quero assumir diante de Deus, né? Quando eu falei para a Rô que ela vai ministrar na casa de paz, os olhos dela regalou assim. São situações que Deus vai pôr para você fazer. E a nossa palavra de Deus não pode ser não. A nossa palavra de Deus, Senhor, me capacita. Eu não sei fazer. Eu não sei ministrar. Eu estou aqui porque Deus quer. Que Deus me capacita. Eu sou escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Para ministrar a palavra dele, para falar o evangelho dele. Amém? Então, a gente tem que tomar isso sobre nossas vidas. Vai fazer como Zorobabel. Ele assumiu que ele era um servo de Deus e que Deus ia usá-lo. Amém? Essa era a mensagem de Deus para Zorobabel. Ele estava cansado, desanimado e fraco. Ele viu uma montanha à sua frente. E quais eram as montanhas que Zorobabel via? O desânimo do povo, a oposição dos inimigos ao seu redor,
as colheitas escassas, a falta de um poder militar para uma guerra, uma economia estável e pessoas desobedientes à lei de Deus. Isso tudo estava na vida de Zorobabel. E ele falava para o Senhor, como é que eu vou fazer alguma coisa se o povo não quer nada disso? Se o povo é desobediente, né? Se eu sou fraco, se eu tenho situações, como é que eu vou servir ao Senhor? Como é que o Senhor quer me usar? Né? Essa era a realidade e um cenário desolador. No entanto, não era o momento para desistir. Por vezes em nossas vidas, queremos avançar, mas muitas montanhas se levantam diante de nós. Mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, Ele fala a cada um de nós hoje e diz: as montanhas da sua vida, quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante da minha filha e do meu filho, você se tornará uma planície. Amém? Né? Montanha é bem altão, planície é uma coisa reta, uma coisa, né? Então, diante das montanhas que se levantam em nossas vidas, sabe, situação financeira, saúde, situação com os filhos, situação no casamento, tá? Situação no ministério, no trabalho, numa faculdade, Deus vai transformar essas montanhas em planícies, em nome de Jesus. Amém. Né? Nós temos que crer assim, porque só crendo Deus vai fazer. Se nós não cremos, Ele não vai fazer. Amém? Amém. Tudo que tem impedido você de chegar à vitória, toda a montanha majestosa que está à sua frente, se moverá pelo poder da palavra do nosso Deus. Onde existe montanha em sua vida, Deus vai transformá-las em estradas para você passar. Não sei se sua montanha se chama finanças, problema conjugal, familiar, enfermidade, crise interior, desânimo, tristeza ou amargura. Eu só sei que Deus vai transformar essas montanhas em planície. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Não importa o que seja, hoje o Senhor diz: montanhas majestosas, quem você pensa que é para impedir meu filho e minha filha de avançar? Nada e ninguém poderá impedir você de continuar avançando. Por isso, não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Mire no plano de Deus para a sua vida. Agora eu quero que vocês abram. Vão lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia. Lá no princípio da Bíblia. Gênesis 17. Do capítulo 15 ao 18. Amém? Amém. Achou? Gênesis? Bem, lê pra gente do 15 ao 18 na sua Bíblia. Leio. Disse Deus, mas a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. Amém? Amém. Olha a situação que Abraão foi colocado. Um homem de 100 anos, casado com uma mulher de 90. E Deus faz uma promessa a Abraão: eis que Sara engravidará e te dará um filho. Abraão foi um homem de pouca fé. Eu sei que o lugar de pouca fé é xícara e coador, né? Burro. É. Mas Abraão foi um homem de pouca fé? Foi, seu Marcos? Abraão foi um homem que mais fé teve no mundo, foi Abraão. E nesse momento ele duvidou de Deus. Com a fé que ele tinha, ele duvidou de Deus. Falou: Senhor, como pode um homem de 100 anos fazer gerar numa mulher de 90 um filho? E a gente sabe que hoje em dia uma mulher de 90, coitada,
cortar da sequência. Não, livro do como não. Deve ter teia de aranha, deve ter, né? 55, imagina. Nem ter, entendeu? Entendeu? Então, imagina naquela época. Na época que, né? Numa época de uma história que não se tinha nada, né? Uma mulher de 90 anos gerar um filho. É, tanto que Abraão fala para Deus, Senhor, por que que Ismael não pode ser o meu filho da promessa? Né? Por que que Ismael não pode ser o rei das nações? E Deus fala, não, Sara vai gerar um filho. E esse filho se chamará Isaac. E ele vai ser o rei das nações. A ele eu vou dar todas as nações. Né? Se a gente continuar a ler o capítulo, Deus fala assim para Abraão. Então Deus responde, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele se estabelecerá a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele darei um grande povo. Mas a minha aliança, o meu estatuto, estabelecerei com Isaac. Amém? Por quê? Por que ele fez isso com Abraão? Porque Ismael era um filho perdido. Um filho bastardo. Foi um filho bastardo. Abraão teve Ismael com a sua empregada, com a sua escrava, por ordem de Sara. Mas ele a fez com a escrava. Era filho de Abraão, mas não com Sara. E Deus queria um filho no casamento de Abraão, com Sara. Né? Ele queria dar a Abraão a herança de um filho, de um herdeiro, do filho da promessa. Se a gente continuar lendo Gênesis, depois que Isaac nasce, né? A fé de Abraão fica mais forte ainda. Porque o Senhor fala para Abraão, Abraão, agora tu vai pegar seu filho, vai levar no holocausto e sacrificá-lo para mim. E Abraão faz isso. Né? E no meio do caminho, Isaac começa a interpelar Abraão, o filho começa a interpelar o pai e falar, pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão fala para ele, Deus proverá, meu filho. Mas em momento nenhum, Abraão deixou de cumprir a promessa do Senhor, a palavra do Senhor. Ele chegou a botar o filho em cima da mesa de holocausto, chegou a levantar a adaga para sacrificar o filho. E na hora que ele foi sacrificar, Deus dá uma ordem para ele, Abraão, pare e olhe para trás. Quando Abraão olhou para trás, tinha um cordeiro preso numa árvore, que foi imolado por Abraão. Então, é esse sentimento que nós temos que ter. Muitas vezes Deus fala pra gente assim, você vai lá na casa de paz e vai levar salvação naquele lugar. Você vai pregar o evangelho do Senhor naquele lugar. Você vai falar de Deus naquele lugar. E a gente fala assim, mas Senhor, eu não estou preparado para isso. Senhor, não é a hora ainda. Manda mais quem tem mais experiência. Não é a hora ainda. Né? E nós vamos morrendo espiritualmente. Nós vamos deixando de fazer as coisas para o Senhor. Né? Na hora que o Senhor dá uma ordem, a gente tem que cumprir essa ordem. Eu uma vez bati de frente com Deus. De frente, eu discuti com Deus. Deus queria que eu fosse falar na vida de um pastor que estava na casa do meu cunhado, da minha sogra. E eu falava para Deus assim, Senhor, vou não, Deus. O cara é pastor. Eu sou um mísero líder de célula. O cara é um pastor de igreja. O cara tem 300 pessoas na igreja dele. Como é que eu vou falar que o cara está falando besteira? Você vai lá e vai falar. Eu fiquei acho que uns 15 minutos debatendo com Deus que eu não ia. Até que Deus bradou no meu coração e falou, vai lá e fale. E eu fui lá e falei pro cabra. Falei, querido, Deus eu estava ali discutindo com o Senhor e eu vim por ordem de Deus. Eu não vim aqui porque eu quero não, porque eu não gosto de bater de frente com autoridade. Você é uma autoridade sobre a sua igreja, você é um ungido pastor, mas Deus está falando para você não trazer a maçonaria para dentro da igreja, e sim levar a igreja para dentro da maçonaria. Ele estava falando que ele estava fazendo um curso de maçonaria para ensinar dentro da igreja a maçonaria. Mas Deus não quer que se ensine a maçonaria dentro da igreja.
Deus quer que ensine o cristianismo dentro da maçonaria. A ordem estava se invertendo, né? E na hora que eu falei isso para ele, ele olhou para minha cara assim. Eu falei, pronto, o cara vai falar para mim assim, quem é você que falou isso para mim? Ele se calou e baixou a cabeça. Então eu vi que era de Deus, eu vi que era direcionamento do Senhor, né? Então é isso que nós temos que prestar atenção, fazer como Zorobabel, prestar atenção no que Deus quer falar com a gente, né? Com a experiência de Abraão e Sara, Abraão enfrentou as circunstâncias do seu corpo de 100 anos e do ventre estéril de Sara, e ainda acreditou na promessa de Deus. Ele não ignorou as realidades físicas que viu, ele somente acreditou que Deus era mais poderoso que as circunstâncias que o rodeavam. Deus chama à existência as coisas que não existem, mas não trata as coisas que são como se não existissem. Em outras palavras, quando Sara era estéril, Deus não dizia Sara não é estéril. Em vez disso, Deus disse que ela teria um filho. Isso aconteceu para provar que não devemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor, mas olhar para o Deus que pode e quer mudá-las. Amém? Eu vou ler um versículo aqui para vocês, está em Tiago 1,12. Está escrito assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Feliz é o homem que passa pelo deserto. Feliz é o cristão que passa pelo deserto. Porque se o cristão não passar pelo deserto, ele não está sendo provado. Tá? Muitas vezes nós passamos pelo deserto achando que Deus não está do nosso lado, que Deus não está mais conosco, né? É no deserto que Deus opera, sabe? É nas provações que vêm sobre as nossas vidas que Deus vai operando, que Deus vai querer saber qual é o nosso coração, sabe? Nas dificuldades que Deus prova o nosso coração, sabe? Porque nas coisas boas, quando a minha depósito de comida tá cheio lá, sabe? Minha despensa tá lotada, é muito fácil agradecer a Deus, é muito fácil louvar o Senhor. Quando minha conta no banco está estourando de dinheiro, até hoje nunca teve, mas quando a minha conta no banco está estourando de dinheiro, é muito fácil estar louvando ao Senhor, sabe? Quando meu carro está cheio de gasolina, hoje ele está na reserva, mas eu glorifico o nome do Senhor. Por quê? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Pai que eu tenho. Você sabe quando eu comecei a conhecer a palavra Pai? Na essência de Pai, eu tinha 24 para 25 anos, quando eu conheci minha esposa. Eu conheci meu sogro e chamava ele de pai também. Eu dava presente no Dia dos Pais para ele, porque até os 24 anos eu não tive pai. Eu fui criado por uma mãe e por uma avó. Hoje eu glorifico a Deus porque eu tenho um Deus que eu posso chamar de pai, que eu posso falar meu papai, que eu posso falar Abba Pai. Sabe, nós temos que ter intimidade com Deus e falar para Deus, Abba Pai. Sabe? Essa intimidade que nós temos que ter com o Senhor. É isso que Deus quer na nossa vida. Sabe? Deus não quer que nós louvemos a Ele, que nós engrandecemos o nome dEle só nas coisas boas. Nas tribulações também. Tem que haver um propósito na tribulação. Tem que haver um propósito nas coisas. Se não houver um propósito de Deus nas nossas tribulações, algo está errado. Nós estamos passando por passar. Ou nós mesmos causamos a tribulação. Ou nós mesmos causamos o problema. Quando o problema vem e você não causou ele, é um problema que você vem para você resolver, há um propósito nisso. Hoje eu estava vendo uma reportagem na televisão de um menininho que vende trufas no Farol. Ele estava com 20 trufas dentro de uma sacola, parou um carro do lado dele com uma mulher. Ele falou que o carro era muito bonito, a mulher muito bem apresentável. E a mulher perguntou para ele, quantas trufas tem aí dentro? Ele, 20. Quanto é cada uma? R$5. Então tá aqui, sem conto, me dá todas as trufas. Ele ficou feliz, levou todas as trufas. Quando ele ia passando no ponto de ônibus, ele viu um amigo dele e falou, rapaz, vendi tudo minhas trufas, 13 anos, menino. Lá em Jundiaí, vendi tudo minhas trufas. E ele com a nota de 100 e uma nota de 10 na mão. Aí o rapaz olhou e falou assim, não vá com essa nota no mercado não. Por quê? Porque essa nota é falsa. Quando ele chegou no mercado, ele apresentou para o segurança do mercado. O segurança estava na porta e falou, moço, dá para o senhor ver se essa nota é falsa ou não? Que eu preciso comprar as coisas para minha mãe fazer mais trufa. E esse dinheiro ia dar e ainda ia sobrar para eu comprar alguma coisa para meus irmãos.
O rapaz só pegou a nota na mão e falou, é falsa, querido. Essa nota é falsa. Você dobre muito bem essa nota, enfia no bolso e vai embora. Aí ele foi embora para casa. O menino antes tirou uma foto dele com a foto, com a nota. Né, o segurança. A foto viralizou na internet. Ele foi parar no Ratinho. O Ratinho, além de devolver os R$100, comprou umas 20 trufas que ele levou para um programa para ver as trufas. Ainda deu um cheque para ele que não, o SBT deu um cheque que ninguém sabe o valor. O cheque não devia ser de pouco valor. O Ratinho falou, ninguém precisa saber o valor. Isso aqui é para você e sua mãe começarem o seu negócio. Para vocês serem empreendedores onde vocês moram. Havia um propósito de Deus naquela nota falsa. Havia um propósito de Deus daquela mulher parar naquele lugar e levar as trufas do Eu menino. falei pro Wilson que quando Deus manda, até o diabo obedece. Havia um propósito de Deus ali. Tinha um propósito de Deus. Né? Quando ele chegou em casa com a nota, disse que a mãe picou a nota e falou, filho, graças a Deus a polícia não te parou, graças a Deus você está vivo. Né? Porque ele podia... A nota é falsa, vou correr atrás daquela mulher, meter pedra no carro dela e quebrar o carro dela inteiro. Mas é um menino de índole boa, de caráter bom. Tá? Ele foi, primeiro ele foi se informar se a nota era boa, para ele poder comprar as coisas. Né? Porque ele podia entrar no mercado, comprar e pagar, o pessoal ia prender ele ali e falar, onde você arrumou essa nota? Da onde veio essa nota? Né? Então, tudo na vida da gente há um propósito do Senhor. Nós só temos que ficar atentos e ver o que Deus quer falar. Aonde Deus quer nos levar. Sabe? Como Deus quer usar as nossas vidas. Né? Será que Deus quer usar as nossas vidas para abençoar outra vida? Será que Deus quer usar as nossas vidas para, dentro de uma casa de paz, salvar vidas? Né? Que a palavra do meu Deus diz que só tem que pregar o Evangelho, porque quem faz a boa obra é Ele, não sou eu. Né? Então, eu também tinha medo de ministrar a palavra de Deus. Sabe, eu também tinha medo. Será que eu vou falar a coisa certa? Será que eu não vou falar? Eu não sou muito sábio nas palavras, né? Graças a Deus tem colégio, sou bem instruído, mas tem hora que as palavras fogem da boca, né? Você está ali pensando uma coisa e daqui a pouco você sumiu a palavra. Né? Eu sou muito bom com números. Dá um número para mim que eu sou muito bom com números. Mas a gente tem que ter na nossa consciência que quem capacita a gente é Deus. Amém? Então era isso que Deus queria falar hoje nos nossos corações. Que essa palavra pode ficar como uma semente frutífera no coração de vocês. Né? Que o Senhor Jesus venha realizar na vida de cada um. E deixe Deus usar, viu, Rô? Deixa Deus te usar, nega. Deus já vai te usar poderosamente. Eu posso fazer uma pergunta, só rapidinho? Sim. Hoje eu quero saber, se quiser falar, tudo bem, se não quiser, amém. Qual tem sido a montanha que tem se levantado no seu caminho que está te impedindo de caminhar? Porque muitas vezes o alvo está depois da montanha e a gente não está recebendo a bênção porque a gente não está tendo ousadia, a gente não está tendo fé, a gente só está olhando para a montanha, a gente não está conseguindo enxergar o que está além da montanha. Se a gente clamar ao Senhor, Senhor, tira essa montanha, sabe, a gente está clamando, a gente está tendo forças para pedir ao Senhor, porque muitas vezes nos falta força, nos falta a palavra, né? E com Deus a gente não tem assim, uma reza, que tem que falar assim, assim, assim. Com Deus é uma conversa. Eu não estou falando aqui com vocês. E é isso que a gente tem que ter em mente. Então assim, tem que pensar, qual é a montanha? Porque eu citou algumas montanhas ali. Né? É problema financeiro, é saúde, é familiar, é emprego. Não, é desemprego, emprego não, é o desemprego, né? Como que é? Então, coloque nos pés do Senhor, Senhor, tira essa montanha. É o desânimo, é a frieza espiritual. Pede para o Senhor retirar essa montanha. Clama ao Senhor, chora nos pés do Senhor. Vai para o banheiro, não posso, porque tem meu marido, meu filho, né? Vai para o banheiro, chora. Quem chora para Deus tem resposta. Tem louvor assim. Amém? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vejo um ponto hoje. A fé da gente é muito forte, mas a gente se abala facilmente. Certo? Você quer reformar